Sou a professora Rebeca Vasconcelos, na ênfase Psicologia, e hoje teremos uma aula de psicopatologia voltada para a banca Consulpan. Essa temática é tão generalista que basicamente cai em todo e qualquer concurso, tá? Então é um conteúdo muito importante. Sabemos que é conteúdo base, né, dentro de qualquer grade curricular, por isso que ele está dentro ali dos editais, dos principais editais para concurso, tá bom? Então vamos ver como é que a Consulpan, ela aborda psicopatologia. Vamos tentar destrinchar e entrar nas múltiplas categorias, tá? Então vem comigo. Vamos começar a nossa aula, gente. Vamos lá. Só para a gente iniciar o assunto, tá? Vou colocar aqui para vocês uma referência, que é o livro Psicopatologias do Paulo Dal Galarronda, que é, gente, a principal referência bibliográfica, tanto no que diz respeito às funções psíquicas, como também das psicopatologias, além do DSM, que é o Manual Psiquiátrico 5, tá? Que também é uma grande referência para os concursos. Então, quando a gente pega o assunto psicopatologia, essas são as duas principais referências. Os dois, gente, é muito acessível em PDF, tá? Então, procurem aí na internet, no Google, botem Paulo Galarronda, Psicopatologias ou DSM-5 em PDF, que vocês conseguem aí, ou de forma gratuita, né, muito acessível, como também ali numa bibliografia mais digital também é bem acessível, tá? Mas são duas literaturas que obrigatoriamente você precisa ter, obrigatoriamente você precisa se aprofundar. Então, vamos lá. Campbell, que é um grande autor aí da psicopatologia, né, do campo da nosologia, né, das categorias nosológicas, define a psicopatologia como ramo da ciência, tá? Então, a psicopatologia é uma ciência à parte. Psicopatologia não é só o conteúdo que a gente vê dentro da psicologia, a gente sabe que ela atravessa vários campos da saúde, porque ela é uma ciência em si, tá? Que trata da natureza essencial de quê, gente? Da doença ou transtorno mental, suas causas, certo? Então, a psicopatologia, ela vai exatamente falar de como essa doença, esse transtorno mental, ele é categorizado e quais são as causas, né, a etiologia dessa doença. E aqui só uma definição, né, para a gente conseguir distinguir a diferença entre síndrome e transtorno, tá? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente e são observados na prática clínica diária, tá? E o transtorno são categorias nosográficas mais específicas, tá? Então, a síndrome, vamos dizer que ela é mais abrangente, certo? E o transtorno, ele é mais específico, tá? Para a gente conseguir entender aí essas nomenclaturas e por que que é usado, né, o nome transtorno. Algumas literaturas trazem a questão da doença mental, né? Esse termo ele é muito trazido por Pinel ali na virada do século XVIII para o século XIX, tá? Por essa movimentação, né? Dentro ali, do apogeu da psiquiatria, né? Quando surge ali, né? Com muita força a questão da doença, né? Da loucura, né? Vista como uma doença, da loucura vista como natural, né, dessa loucura ali, colocada nesse lugar realmente mais orgânico e biológico. Mas esse termo ele foi se modificando ao longo do tempo. E hoje, né, se fala transtorno mental exatamente por ser essas categorias mais específicas e não ter essa nomenclatura, porque tira esse peso dessa visão mais natural, doença natural,
doença mais biológica, tá? Então, por isso, essa distinção. E já vamos aí para a questão da Consulpan 2022, para a gente categorizar o que é psicopatologia. E vejam aqui, ó, a referência, né? O Paulo da Galarronda. A psicopatologia, segundo a Galarronda, pode ser delineado como, letra A, um conjunto de conhecimento ao adoecimento mental do ser humano, a gente acabou de ver relacionado a isso, que se esforça por ser sistemático e elucidativo. Gente, o item A, ele já contempla muito bem o termo psicopatologia, mas vamos aí eliminar os demais, tá? B, ciência que existe um pensamento teorético, sei nem o que é esta palavra, confesso para vocês, mas deve ter a ver com teoria, né? Que evite a sistematização e que possa ser comunicado de modo claro. Na verdade, há uma sistematização. É tanto que é dividido em transtornos, e esses transtornos são classificados, né? Dentro de humor, os de ansiedade, os psicóticos, neurodesenvolvimento, há uma sistematização. Então, o item B, ele está errado. C, um traquejo que intenta ser científico inclui critérios de valor, pois aceita dogmas ou autenticidade. Não, gente, não, é uma linguagem mais neutra, né? Você não vai ter teores morais, nem nada disso. Então, elimina o item C. D, como ciência do transtornos mentais que se esgotou os maneios científicos e públicos constantes de demandas encontradas. É tanto que nós tivemos DSM 3, 4, 5. Por quê? Exatamente porque vai se mudando e há modificações bastante consideráveis, né, assim, e notáveis dentre os manuais, né? Por quê? Porque vai se mudando de acordo com essa observação, de acordo com um olhar mais empírico, né? Então, o item D, ele está errado. A letra A é o nosso gabarito. Psicopatologia é um conjunto de conhecimento ao adoecimento mental do ser humano que se esforça por ser sistemático e elucidativo. Outra questãozinha fala o seguinte, tá? O estudo da doença ou transtorno mental, também Consulpan 2022, é baseado nas ordens das manifestações na psicopatologia. Como qualquer outro objeto, ele começa com um olhar atento ao seu desempenho. Isso significa que para observar também é preciso, tá? Então, de acordo com esse olhar, né, da psicopatologia, eu tenho que interpretar e ordenar o objeto observado, seguindo uma lógica observacional e classificatória. B, classificar e definir, numa perspectiva bem definida, os fenômenos psicopatológicos. C, seguir uma lógica observacional, conceitual, bem como classificar e interpretar. D, ordenar o objeto observado, que é o que é feito, né? Ele primeiro ordena em determinada perspectiva, bem como definir, classificar e depois interpretar, tá, gente? Então, o item D é o nosso gabarito, é o que faz mais sentido. Primeiro, eu ordeno os objetos, que é o que é feito nos manuais. Depois, eu defino cada objeto. Depois, eu classifico cada objeto. Depois, eu interpreto. Então, o item D é o gabarito. Vamos começar com o cabeçalho, tá, do nosso DSM, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. E eu chamo a atenção para cá porque hoje é uma temática que vem vindo com muita força, tá? Porque da última década, né, o hiperdiagnóstico de autismo, o TDAH, ele é muito considerado, né? Hoje se fala muito sobre esses transtornos do neurodesenvolvimento e existia sim antigamente, mas às vezes com uma nomenclatura diferente ou não com a mesma perspectiva. Então hoje o próprio autismo, né, ele sai dessa categoria, de uma categoria mais específica, e entra dentro de um transtorno do espectro autista, onde dentro há uma classificação, né? Então é importante entender que essa virada, né, junto com o DSM, também trouxe aí uma perspectiva diferente para os transtornos do neurodesenvolvimento, e vamos combinar, gente, que isso é muito falado hoje em dia, tá? Então, o que é que caracteriza esses transtornos? Eles ocorrem no período do desenvolvimento, certo? Ah, professor, o meu amigo foi diagnosticado com TDAH agora, com 30 anos de idade. Foi porque, quando ele era criança, provavelmente, né, pela época, a gente sabe que há 30 anos atrás não existia essa sensibilidade que tem hoje para esses transtornos. Então, talvez ele não foi diagnosticado, mas os sintomas, com certeza, eles já existiam desde a primeira infância, certo? Então, gente, é um transtorno que ocorre no período do desenvolvimento, ocorre, ou seja, traduzindo, né, na infância, ocorre na infância, vai surgir na infância, tá? Principalmente nessa primeira infância,
certo? Onde os sintomas eles ficam mais evidentes. Claro que com o tempo eles vão se tornando mais evidentes, mas ali nos 2, 3 anos, até antes disso, hoje tem, né, características que a gente já consegue perceber sinais de TEA e TDAH. São caracterizados por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social e acadêmico. Então, são déficits que vão trazer, né, um prejuízo funcional para aquele indivíduo na sua vida pessoal, na sua vida escolar, acadêmica e social. Os déficits variam desde limitações muito específicas, como vamos ver em alguns transtornos, né, que vai ter ali um declínio específico em determinada função, até transtornos mais globais, que a gente percebe que há ali alterações de várias funções psíquicas, de vários aspectos, né, prejuízos em habilidades sociais e inteligência. É frequente a ocorrência de mais de um transtorno do desenvolvimento, ou seja, é muito comum, a gente sabe, quem trabalha com isso, eu sou especialista em pediatria, eu trabalho na clínica, eu sou neuropsicóloga, então é muito comum hoje a gente ver as chamadas comorbidades, tá? É bem presente. Aqui é só uma classificação geral para vocês. A gente não vai se deter a todos, porque a gente não tem, né, espaço, não estamos numa especialização, mas fica pelo menos aqui, vocês conseguirem identificar, tá? E nós temos a deficiência intelectual, gente, muito no DSM-4, né, ainda trazido como retardo mental. Mas esse termo, quando você ouvir ele por ali, não existem literaturas mais antigas que ainda traz o termo retardado mental, mas derrube por terra, tá? Porque é um termo pejorativo, é um termo que hoje em dia não se usa mais. O termo que a gente utiliza é deficiência intelectual, que é caracterizada por déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem por experiência, ou seja, vai trazer prejuízos quase que globais, as chamadas funções executivas. E aqui eu estou partindo do pressuposto que você sabe o que são quais são as funções mentais, tá? As funções psíquicas. Aqui, deficiência intelectual, ela vai agir basicamente na parte de execução, nas funções executivas. Esses déficits causam prejuízo no funcionamento adaptativo, de modo que o indivíduo não atinge padrões de responsabilidade e independência pessoal. Geralmente são pessoas que têm um pensamento muito pueril, né, um humor muito pueril, têm uma dificuldade de lidar com o pensamento mais abstrato, né, tudo com pessoas que têm deficiência intelectual é mais para a via do concreto, por essa dificuldade de funções executivas, por esse declínio de funções executivas, tá? Então, é o que caracteriza a deficiência intelectual. Nós temos os chamados transtornos de comunicação, e aqui vai ter as subdivisões: transtorno de linguagem, transtorno da fala, transtorno de comunicação social, pragmática, e o transtorno de fluência com início na infância. E aqui a gente vai ter as várias categorias: a ecolalia, a dislalia, a apraxia, a afasia vai estar dentro desses transtornos de comunicação. Como eu falei, não tem como a gente se deter em todos eles, tá? Mas como eu falei, pega o DSM, enfia lá a sua cara e estuda, porque realmente isso é uma coisa que a gente vai além do livro, né? Transtorno do espectro autista, né? O nosso famoso TEA, tá aqui, né? O famoso TEA. Bom, que tem a díade, vamos dizer assim, né? Que está alicerçado em 2 lugares, né? Que primeiramente são déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos aspectos. A gente não vai deter nele agora, porque vai ter um bloquinho ali só para ele. E presença de padrões repetitivos e estereotipados, tá? De interesses e atividades. Então, o TEA, gente, o TEA vai ter problemas de comunicação e esses padrões restritos e repetitivos de comportamento. Aí nós temos o TDAH, que é definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização ou hiperatividade impulsiva, como o autismo era uma díade, que é um tripé, né? Déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. Transtornos motores, que também vai ter as subdivisões: transtorno do desenvolvimento da coordenação, transtorno do movimento estereotipado, transtornos de tiques e os transtornos específicos de aprendizado, que antigamente, né, a gente ouvia um termo chamado de dislexia, tá? Se usa muito o termo dislexia ainda, mas hoje o DSM traz como esse transtorno específico de aprendizagem. Então vamos lá, ó. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos transtornos mais frequentes encontrados em crianças e adolescentes. Bom, acabamos de ver, né, que os transtornos do neurodesenvolvimento
são específicos, né? Eles começam ali na infância, tá? Então, vamos ter já como características o próprio déficit de atenção e hiperatividade, e todos os itens têm. Nós vamos ter, mas como a gente está falando de adolescência, né? É muito comum que a gente ache ali transtornos mais específicos, certo? Depressão, transtorno de humor também é muito comum. Transtornos de aprendizagem, transtornos de comportamento, talvez um transtorno de conduta, transtornos de ansiedade e problemas de personalidade, assim também como as doenças psicossomáticas, tá? O item A ele já contempla muitos transtornos que na adolescência é muito comum, certo? A esquizofrenia, gente, é o diagnóstico que geralmente ele aparece mais, vamos dizer assim, na fase adulta, tá? Então, elimina esses dois itens aqui. Aí a gente ficaria entre o item A e o item C, né? Que tem autismo, transtorno de comportamento e a anorexia, que sim é comum em adolescentes, mas tá faltando o carro-chefe, que é a ansiedade. A ansiedade na adolescência, ela hoje é o carro-chefe, tá? Então, a letra A é o gabarito da questão. Bom, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, faltou aqui o nome, mas aqui, gente, é o autismo, tá? Transtorno, que saiu aqui do slide, transtorno do espectro autista. Vamos lá. Nós temos duas categorias, certo? Para a gente classificar o transtorno do espectro autista, a gente tem que ter características dos dois lados. Se for só um lado, por exemplo, se for só questão de comunicação e interação social, eu posso pensar em alguns outros tipos de transtorno, ansiedade social ou algo relacionado à linguagem. Se for só comportamento repetitivo e estereotipado, aí eu vou para um transtorno mais voltado para a questão motora, certo? Mas tem que ter o pé nos dois. Então, deficiência persistente na comunicação e interação social, limitação na reciprocidade social e emocional, essa dificuldade, né? Por exemplo, em situações que são colocadas, que poderiam, por exemplo, causar situações de prazer, alegria, essa criança ela não consegue expressar da mesma forma, ou de tristeza, ela tem um embotamento, ela não consegue muitas vezes ter reciprocidade de acordo com o ambiente ou com o que as outras pessoas expressam. Limitação no comportamento de comunicação não verbal, utilizado para interação social, vai ter uma fala ali mais estereotipada, uma fala mais enrijecida. Limitação a iniciar, manter e entender relacionamentos, por essa dificuldade de reciprocidade emocional, variando dificuldades com a adaptação de comportamento para se ajustar às situações sociais. B, padrões restritos e repetitivos de comportamento, tá? Pelo menos por 2 dos seguintes aspectos observados pela história clínica. Movimento repetitivo estereotipado no uso de objetos ou fala. Insistência nas mesmas coisas, aderência inflexível a rotinas, padrões, interesses restritos, né? Ou a chamada hipo ou hipersensibilidade, né? A questão de alteração sensorial também faz parte desses padrões repetitivos e restritos. E relacionado à gravidade, que é exatamente porque a gente classifica hoje como transtorno do espectro autista, né? Porque ele vai seguir um nível. Nós temos, os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento. Eles podem não estar totalmente manifestos até que a demanda social exceda suas capacidades, ou podem ficar mascarados por algumas estratégias de aprendizado ao longo da vida. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo nas áreas sociais, ocupacionais ou outras áreas importantes de funcionamento atual do paciente. Esses distúrbios não são melhores explicados por deficiência cognitiva ou atraso global do desenvolvimento. Então, tem que ponderar nessas 3 colocações para classificar. E o que vai realmente pesar, se for um grau leve, moderado e grave, vai ser a questão da funcionalidade, né, desse comprometimento. As manifestações e sintomas começam por volta de 12 e 18 meses, tá? Então, hoje em dia, a gente já consegue classificar uma criança com TEA a partir de 1 ano de idade. Esse diagnóstico ele é muito diferencial, ele tem que ser muito cuidadoso, mas hoje já é possível, que é o TDAH, tá? TDAH, como eu falei para vocês, vai ter o pé na desatenção, na hiperatividade e na impulsividade. Por pelo menos, gente, 6 meses de prevalência desses sintomas, né? Que a criança
uma vez apresentou esses sintomas que ela tem TDAH, ela tem que ter uma prevalência, ela tem que ter uma insistência de pelo menos 6 meses desses sintomas, né? Por exemplo, frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes, ou comete erros por descuido em atividades escolares de trabalho ou outras. Com frequência tem dificuldade para manter a atenção em atividades ou atividades lúdicas. Com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas, né? Tem essa dificuldade de continuidade. Com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Com frequência evita, antipatiza ou reluta envolver, né, em tarefas que exigem ali mentalmente um esforço. Com frequência perde coisas necessárias para as atividades. É facilmente distraído por estímulos externos, tá, alheios, e com frequência apresenta esquecimentos. No bloco hiperatividade, nós temos aí a duração mínima de 6 meses, também a mesma coisa. Frequentemente agita as mãos, os pés, se remexe na cadeira. Frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula, não consegue ficar parado. Frequentemente corre, escala em demasia. Com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividade de lazer. Está a 1000 por hora. Frequentemente fala de forma demasiada, né? E a impulsividade quando essa pessoa ela dá respostas precipitadas, ela tem dificuldade de aguardar a vez, ou tem um comportamento ali mais agressivo também. Frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros. É muito comum a gente ter ali uma dificuldade de distinção diagnóstica entre o TDAH e o chamado TOD, né, o transtorno opositor desafiador, exatamente pela questão da impulsividade. As manifestações dos sintomas começam a ser percebidos geralmente com o desenvolvimento da marcha, que ele começa a se perceber. Na primeira infância, gente, na primeira infância é mais comum, né, a hiperatividade motora. E entrando ali na adolescência, né, a gente vai ter mais a desatenção, tá? Eu digo assim, que é mais evidente, né? Quando se passa mais essa primeira fase, a hiperatividade motora ela começa a ser um pouco mais controlada e entra na fase mais ali que a desatenção ela fica mais evidente, ok? De acordo com o DSM, nós temos aí a classificação das síndromes ansiosas como puras e quase puras. Puras porque são de natureza, né, unicamente ansiosa, e quase puras porque elas têm fatores, né, a causa em si não é a ansiedade, mas tem fatores, né, sintomas que são de base ansiosa, tá? Nas puras nós temos a ansiedade generalizada, vou colocar aqui para vocês, que é a chamada TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Eu sabia essa nomenclatura, né? Essa sigla TAG, é porque é o transtorno de ansiedade generalizada. Quadro em que a ansiedade é constante e permanente, tá? E nós temos o transtorno do pânico, que é essa ansiedade pura, mas voltada para a crise de ansiedade, que é abrupta, mais ou menos intensa, tá? Vai ter essa característica. Dentre os quase puros, nós temos o transtorno de ansiedade de separação, que é muito comum na primeira infância, né? O medo e a ansiedade excessiva, né, de separação da casa, da figura de apego, muito comum no bebê, que gera ali angústia, né, nesse bebê. Mutismo seletivo, que é fracasso persistente para falar em situações sociais específicas, muito comum também na primeira infância, crianças que só falam quando está perto, né, da figura de segurança. Esses transtornos, eles andam, né, muito juntos. Fobia específica, que é aquela muito voltada para algo específico, por exemplo, quando sofreu medo de cachorro, medo de gato, enfim, a fobia voltada para um objeto específico, né? O medo acentuado acerca de um objeto ou situação também é muito comum na infância, principalmente naquela fase que se entra numa fase mais pré-operatória, né? Imaginativa, enfim. Fobia social, que é a fobia, o medo acentuado de estar em situações sociais, né? De ser exposto, avaliado. Vai ser mais marcado pela adolescência, né? E fase adulta. E a agorafobia, né? Para quem não sabe, a agora era o grande mercado ali da cultura greco-romana, onde tinha muita movimentação de gente. Então, a agorafobia seria exatamente esse medo, né, de locais públicos, locais fechados. Então, medo do uso do transporte público, permanecer em locais abertos, permanecer em locais fechados, permanecer em uma fila, né, locais que tenham muita manifestação, tá? E dentre as síndromes ansiosas, nós temos aqui, gente, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Não sei porque que não veio a nomenclatura aí para vocês, mas a ansiedade, o que caracteriza, né, a ansiedade generalizada?
é essa ansiedade, preocupação excessiva, né? Que deve ocorrer no período de 6 meses. Se eu sinto ali, né, aquela ansiedade que é dita normal, né, diante de uma situação que me cause ansiedade, isso não é transtorno de ansiedade, não é TAC, tá? Eu tenho que ter essa prevalência de sintomas por pelo menos 6 meses e que vem influenciar as minhas atividades, o desempenho escolar e profissional. O indivíduo considera difícil controlar, fica muito preocupado, muito limítrofe. A ansiedade e a preocupação estão associados com 3 ou mais desses 6 sintomas, tá? Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Fadigabilidade, né? A pessoa se cansa com muita facilidade. Dificuldade de concentrar-se ou sensação, né, de branco na mente, né? Realmente vai pegar um pouco na questão da atenção, da concentração. Fica mais irritado, tem uma tensão muscular, perturbação do sono, tá? Então tem dificuldade de conciliar, dificuldade de dormir. A ansiedade, a preocupação, os sintomas físicos causam sofrimento que são, né, que trazem prejuízos à funcionalidade social, profissional e outras áreas importantes ali da vida do indivíduo, né? E aqui, gente, são os ataques de pânico, né? Essa ansiedade mais abrupta, né? O ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso, desconforto intenso, que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorre 4 ou mais dos seguintes sintomas. O surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Ele pode ter uma tag ali associado. Então, vai ser caracterizado por palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, estabilidade, calafrios ou ondas de calor, as chamadas parestesia, né, sensação de formigamento, desrealizações, medo de perder o controle ou enlouquecer e o medo de morrer diante, né, desse grande alarme aí do corpo, tá? Vamos para a questãozinha que fala o seguinte, ó. O transtorno que se caracteriza por um quadro psicopatológico, incluso dos transtornos de ansiedade, e pode ser definido como um medo persistente de estar em situações possivelmente consideradas embaraçosas pelo sujeito, tais como ser o centro das atenções, ou ter contato com outras pessoas, bem como em outras situações que lhe causam extrema ansiedade durante sua ocorrência ou até sua antecipação. Seu foco está sobretudo em tarefas, circunstâncias, em situações pré-definidas, embora o indivíduo afetado consiga perceber que seus medos e receios são excessivos e irracionais na maioria das vezes. O quadro torna-se patológico quando o indivíduo apresenta ali um comprometimento na sua funcionalidade, com prejuízo nos âmbitos profissional, pessoal e social. Como a gente está falando desse medo, né? Aqui a gente está falando do impuro. Impuro não, gente, quase puro, impuro ou quase puro. E só que é voltado para a questão social, né? Como eu falei para vocês, isso é caracterizado como transtorno da fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é trazido aqui para vocês, que é o medo ou ansiedade acentuado acerca de uma situação ou mais situações sociais que o indivíduo é exposto à possível avaliação das pessoas, tá? Exemplos, né, incluem interação social, manter uma conversa, ser observado. O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade, né? Ela tem medo ali de locais, né? Ela acaba evitando esses locais. O medo ou a ansiedade é desproporcional à ameaça real, né? Como eu falei, acaba dando ali esquiva, né? Evitando essas situações sociais e que tenha prevalência aí de 6 meses, causando prejuízo à vida social, à vida profissional deste sujeito, tá? E aqui, gente, é a agorofobia. Agorofobia, tá? Bote aí. Agorofobia. Medo ou ansiedade marcante acerca de 2 ou mais das 5 situações seguintes. O uso de transporte público, como a gente viu, permanecer em espaços abertos, permanecer em locais fechados, permanecer em uma fila. O indivíduo ele começa a evitar essas situações sociais, né, que envolvem esses pensamentos. As situações agorafóbicas quase sempre provocam medo ou ansiedade. As situações agorafóbicas são ativamente evitadas, né, os locais no qual isso ocorre. O medo ou ansiedade é desproporcional ao perigo real.
também com duração de 6 meses, causando ali prejuízo à vida social, profissional desse indivíduo, certo? Uma questãozinha que fala, ó, o medo e a angústia de ficar em espaços abertos, amplos, com muitas pessoas ou em espaços públicos, pode ser caracterizado como, gente, acabamos de ver, não é claustrofobia, cuidado, tá? O termo certo é agorofobia. A claustrofobia está dentro da agorofobia, certo? O nome correto de estar em espaço público, amplos, é a agorofobia, ok? E aqui nós temos, tá? O chamado transtorno, bote aí, transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático. O que é o transtorno de espectro do estresse pós-traumático, tá? É uma exposição completa, né? Ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual em uma ou mais das seguintes formas. Então, é você ser exposto a uma situação, gente, que seja traumática, certo? Uma situação que seja traumática. Que pode ser por 3 vias. Ou você vivenciar diretamente essa situação, ou você testemunhar, né, um terceiro passando por essa situação. Cadê a caneta? Ou você saber do evento traumático por algum familiar, amigo próximo seu, tá? Ou seja, ou vivenciar, ou ver outra pessoa sofrendo, ou alguém próximo a você, que é seu amigo, seu familiar, acabar se envolvendo. Isso pode gerar um transtorno de estresse pós-traumático. E também, gente, ser exposto de forma repetida ou extrema, né, a situações traumáticas, que é muito comum em alguns profissionais, como os policiais, como os socorristas, os médicos, né? Isso também pode trazer um transtorno de estresse pós-traumático. Então, há uma evitação de estímulos associados ao evento traumático, né? Tudo aquilo que se aproxime daquele evento traumático, e também há sintomas de ansiedade elencados, né, quando está vinculado a esse evento do trauma, tá? Trazendo prejuízo social e profissional, como fala aqui, ó. Homem, 32 anos, procura o serviço de saúde, relatando acidente de carro há 3 semanas. Tendo sofrido ferimentos leves, mas já recuperados após 12 dias de internação. Refere sensação de distanciamento das pessoas em geral e perda de interesse no trabalho. Não consegue fazer planos para o futuro, apresenta dificuldades para dormir e sente-se irritado durante o dia, certo? Por vezes, tem taquicardia e sudorese intensa e revive a situação do acidente com a mesma sensação vindo na ocasião, ou seja, passou por um evento traumático, isso gerou situações de ansiedade. Contudo, ao ser solicitado que relate o episódio do acidente, o paciente é incapaz de recordar toda a cena. Com base no caso descrito, nós estamos diante, gente, de um transtorno do estresse pós-traumático. Ele viveu um trauma, não fala de uma história prévia, né, que a gente possa associar, e foi a partir desse trauma que ele começou a apresentar esses sintomas, tá? Então, é estresse pós-traumáticos. Então, as síndromes ansiosas, os principais quadros psicopatológicos com predomínio de ansiedade eram, de modo geral, no passado, considerados formas de neurose, tá? Então, quando você ouvir o termo neurose, hoje, né, muito associado à questão das síndromes ansiosas. Assim, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, era falado como a neurose de angústia, né? Os transtornos fóbicos, né? Fobia social, agorafobia, fobia simples, eram as neuroses fóbicas. Os quadros dissociativos, gente, conversivos, né? Era chamado o quadro histérico, né? A neurose histérica. Hipocondria, neurose hipocondríaca. O TOC, neurose obsessiva compulsiva. E, por fim, o transtorno de estresse pós-traumático também, né? Era nominado neurose traumática ou neurose de guerra. Isso mudou com o advento aí dos manuais de classificação. Então, quando você vê o termo neurose, você vai associar as síndromes ansiosas, tá? Vamos entrar agora no campo da personalidade. E presta atenção aqui, porque isso é importante, tá certo? Dentro do conjunto personalidade, conjunto integrado de traços psíquicos, tá? Você tem transtornos que vão diretamente estar relacionado com a forma que esse indivíduo ele está no mundo e ele se coloca no mundo. Total de características individuais em sua relação com o meio, incluindo fatores biopsicossociais, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas no curso de sua existência. Muito importante, o diagnóstico de personalidade
ele só pode ser feito a partir de 18 anos, porque é quando, de acordo com, né, estudos, né, de várias teorias psicológicas, se tem a formação mais perene da personalidade, né, onde eu termino ali essa formação da personalidade mais essencial. Só tem uma exceção, que é o transtorno de personalidade antissocial, que ele pode ser diagnosticado com 15 anos, certo? É o único, gente. Único e somente o transtorno de personalidade antissocial que pode ser, tá, identificado aos 15 anos. Os demais só com 18. E aqui nós temos os grupos, tá? Quais são os grupos? O grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A é o grupo das pessoas esquisitas, excêntricas, né? Aqueles ditos ali que não... Ah, aquela pessoa é esquisita, é excêntrica, é o grupo A, tá? Aqui nós temos o tipo paranoide, esquizoide e esquizotípico. Cuidado que não tem nada a ver com a questão psicótica, certo? Transtornos psicóticos. Aqui é o tipo de transtorno de personalidade. Tipo B, nós temos o tipo histriônico, narcisista, antissocial e borderline, que são o grupo dos emotivos, dos dramáticos, dos erráticos. Então, o grupo A, os esquisitos. O B são os dramáticos, emotivos e erráticos. E o C é o tipo evitativo, dependente, passivo-agressivo, tá? São as pessoas mais medrosas, ansiosas. É considerado o grupo C, que a gente vê menos, mas eles existem, certo? A gente sabe que o carro-chefe mesmo é o grupo B, né? É aquele grupinho, a galerazinha da contraindicação, mas essa aqui é a nossa classificação. E aqui, gente, mais específico para vocês, tá? Dentro do grupo A, olha essa tabelinha aqui, eu digo para vocês que eu amava, eu imprimia, eu colocava na frente da minha cama para eu acordar e olhar para ela. E eu ficar, meu Deus, eu sou borderline, eu sou histriônica, sou narcisista. Mas aqui você não esquece os grupos, tá? O grupo A, que é o grupo dos esquisitos ou excêntricos, né? Nós temos o paranoide, que é aquele padrão de desconfiança, de suspeita, né? Que tem questões persecutórias. O esquizoide, gente, você vai lembrar de embotamento. É aquela pessoa que ela é embotada, é aquela pessoa que ela é fria, tá? Ela é fria, ela tem um distanciamento das relações sociais. Ela não consegue ter uma expressão. Pronto, eu vou dar um exemplo para vocês de esquizoide, assim, muito clássico. A Wandinha, da família Addams. Eu gosto que ela é esquizoide. Porque ela, né, ela anda com poucas pessoas, ela se afasta, ela tem, assim, uma expressão emocional muito restrita, né? Então, eu colocaria a Wandinha aqui. E esquizotípico é um padrão de desconforto, de relações íntimas, distorções cognitas ou perceptuais, a excentricidade de comportamento, que nós temos os chamados pensamentos mágicos, as crenças mágicas, aquele comportamento daquela pessoa bem excêntrica, que gosta de se vestir diferente, que acredita em coisas diferentes, tá? Do grupo B, que é o grupo mais conhecido, que são os dramáticos, emocionais e erráticos, nós temos o borderline, que você vai lembrar aqui de borda, você vai lembrar de vazio. São pessoas que têm um padrão de instabilidade emocional muito grande na autoimagem, nos afetos, têm uma impulsividade acentuadíssima. É um dos grupos de transtorno mental que mais tem ideação suicida. O antissocial é um padrão de desrespeito e violação ao outro, né, do direito do outro. A marca do antissocial, para não se confundir com o esquizoide, gente, ele tem um embotamento, ele tem um afastamento, ele tem dificuldade de expressão, mas ele não é errático, tá? O antissocial é marcado pela erraticidade, né? Por essa falta de remorso nas ações. O histriônico é um padrão de emocionalidade e busca de atenção excessiva, né? É aquela busca de ser o centro das atenções, tem um comportamento sexualmente inadequado. Então, é uma pessoa também muito instável emocionalmente. E o narcisista, que é aquele padrão, né? Eu acho que é um dos transtornos mais falados hoje em dia, é o transtorno de personalidade narcisista, né? Você fica, aquele ali é narcisista, aquele ali é narcisista. Já vê uma pessoa ali mais autocentrada, né? Já estamos diagnosticando. Eu sei, coleguinha, você do outro lado faz isso. Tá? O boom do narcisista, né? Mas realmente existem muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista e são pessoas que têm baixíssima aderência a processo psicoterápico, exatamente por esse padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e uma falta de empatia gigante, né? Nós temos o grupo C, que são os ansiosos e medrosos, o dependente, que é um padrão de comportamento submisso, apegado, com a necessidade de ser cuidado,
O obsessivo compulsivo, que é um padrão de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle, e o evitativo, que é um padrão de inibição social, sentimento de inadequação, hipersensibilidade e avaliação negativa. Deixa eu só... Esse aqui, gente, vamos lá. Esse aqui é o paranoide. Paranoide, tá? Esse aqui é o esquizotípico. E esse aqui é o esquizoide. Bem rápido para vocês, pra gente não se deter, mas o paranoide que eu falei para vocês é esse padrão de desconfiança e suspeita difuso dos outros. Suspeitas sem embasamento. Dúvidas injustificadas acerca da lealdade, da confiança. Reluta em confiar nos outros. Percebe significados ocultos. Guarda rancores de forma persistente, tá? Há uma suspeita recorrente justificada acerca de fidelidade. Então, realmente, essas questões persecutórias e paranoides. O esquizotípico é esse padrão difuso, né, de déficits sociais, interpessoais, marcados por desconforto agudo, capacidade reduzida para relacionamentos íntimos, além de cognitiva ou perceptivas, e um comportamento dito como excêntrico, tá? Crenças estranhas ou pensamento mágico. Experiências perceptivas incomuns, pensamento, discurso estranho, ausência de amigos próximos ou confidentes. Esse é o esquizotipo, que tem esses pensamentos mágicos, né? Que tem essa forma diferente de pensar e traz essa questão da superstição, da crença, do sexto sentido. E nós temos o esquizoide, como eu falei para vocês, que é esse padrão difuso, né, de distanciamento das relações sociais. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, né, quase sempre opta por atividades solitárias, manifesta pouco ou nenhum interesse, né, em ter experiências sexuais. Tem prazer em poucas atividades, não tem amigos próximos e mostra-se, né, ali indiferente ao elogio ou à crítica. Demonstra ali uma frieza emocional, né? Muito latente, certo? O transtorno de personalidade é um padrão persistente de percepção, de relação e de julgamento sobre o ambiente, sobre a própria pessoa, estereotizados em ampla gama de contextos sociais e pessoais. Vamos lá. Sobre os transtornos de personalidade, marque a alternativa correta. No transtorno de personalidade borderline, o paciente pode apresentar uma vida tumultuada, humor e relacionamentos instáveis, autoimagem ruim, sentimento de vazio, falta de controle sobre as emoções e impulsividade. Na letra A, a gente já mata o nosso gabarito, mas vamos só eliminar as outras, tá? No transtorno de personalidade paranoide, há intenso fracasso em acatar regras sociais, com ausência de consciência e de empatia. Aqui é o transtorno de personalidade antissocial, certo? C. O paciente com transtorno de personalidade esquizotípico apresenta desinteresse pelos relacionamentos sociais, ocasionando isolamento social, espectro de emoções, reduzindo em situações interpessoais, parecendo frio, distante e indiferente. Aqui é o esquizoide. Aliás, é o esquizoide. Esquizoide. O paciente com transtorno de personalidade esquizoide apresenta isolamento social, comportamento incomum, considerado como esquisito e estranho. Aqui é o esquizotípico. Esquizotípico. E no transtorno de personalidade antissocial, o paciente desconfia recorrentemente, de maneira injustificada, das outras pessoas, apresentando a crença de que os outros querem prejudicá-lo, podendo realizar perseguição, sendo pouco sensível a críticas, tendo muita necessidade de autonomia. Aqui é o paranoide, tá? Paranoide. Ok? Então, a letra A é o nosso gabarito. Aqui nós temos, né, gente, o borderline. Deixa eu botar aqui. Borderline, que é um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos, de impulsividade acentuada, que surge ali no início da vida adulta, né? Então, há um esforço desesperado para evitar um abandono que é real e imaginado, esse sentimento de vazio. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, tá?
É realmente uma labilidade emocional muito intensa, uma perturbação da identidade, uma impulsividade exagerada, né, autodestrutiva, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas, há uma instabilidade afetiva, certo? Como eu falei, sim, uma rapidez muito grande, né? Intensa labilidade emocional, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e inapropriada, que muitas vezes é difícil de controlar, além de uma ideação paranoide, tá? Aqui nós temos o transtorno de personalidade antissocial. Tá? A gente acabou de falar, é o único que pode ser identificado com 15 anos de idade e é um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos de outras pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado. Então, é um fracasso em ajustar-se ali às normas sociais relativas a comportamentos legais, né? Atos ali que levam muitas vezes à atenção, tendência à falsidade, irritabilidade e agressividade nas ações, descaso pela segurança, há uma irresponsabilidade reiterada, falha, né, condutas consistentes em trabalho, né, de honrar obrigações financeiras e ausência de remorso, né, atos ali que geram, né, a falta de remorso, que não geram ali uma reflexão nesse indivíduo. E nós temos aqui, gente, o histriônico, o transtorno de personalidade histriônico, no qual nós temos um padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso, que surge no início da vida adulta, onde eu tenho desconforto em situações em que não é o centro das atenções, a pessoa ela necessita ser o centro das atenções. A interação com os outros é frequentemente caracterizada por comportamento sexualmente sedutor, inadequado, provocativo. Exibe mudanças rápidas e expressão superficial das emoções. Usa reiteradamente a aparência física, né, para atrair atenção. Tem um estilo de discurso que é excessivamente impressionista e carente de detalhes. Mostra, né, uma autodramatização, uma teatralidade, né, é sugestionável. Ela é chamada Maria vai com as outras e considera as relações pessoais mais íntimas do que elas são. E, para a gente terminar aqui, a questãozinha que fala o seguinte, tá? Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos, porque alguém pisou na bola. O amor intenso vira ódio profundo porque a atitude foi interpretada como traição. O sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E então bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. Temos impulsividade, instabilidade emocional, sentimento de vazio. Estamos falando do transtorno de personalidade borderline. Aqui nós temos o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, tá? É um padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental interpessoal a custo de flexibilidade, abertura e eficiência, tá? Há uma preocupação com detalhes, regras, lista, há um perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefa, há uma excessividade no trabalho, há um excessivamente conscioso, escrupuloso, inflexível, né, referente, olha, que também tem muita gente assim, né, assuntos morais, éticos, valores, é incapaz de descartar objetos usados ou sem valor, tá? Reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, tem essa dificuldade, adota um estilo miserável de gasto em relação a si e a outros, né, pode ser chamada pessoa miserável, exibe rigidez e teimosia. Então esse aqui é um dos exemplos, né, do terceiro grupo, como a gente não trouxe todo, gente, porque realmente é muita coisa, mas cabe você, né, pegar aquele quadrinho inicial que a gente deu e tentar entrar em cada um deles, mas eu trouxe os principais, né, que são importantes para a gente saber, e a gente se encontra até lá.